Capítulo 41. Desculpe, prefiro mulher. O homem que vinha em direção a Evan tinha olhos estreitos, suas orelhas estavam um pouco dobradas e ele tinha um estranho bigode de cabra, sua barba também estava aparada de forma irregular e só pelo rosto. Evan tinha certeza de que esse cara estava aprontando nada de bom. Se Evan tivesse que descrever o homem no estilo de um romance wuxia, ele diria, pelas orelhas dobradas, parece que esse cara vendeu seu mestre depois de envenená-lo. Olhos estreitos que estão ansiosos para espiar sua irmã mais nova que está prestes a tomar banho, bigode de cabra que ele esfrega enquanto observa seu irmão mais velho sendo comido por algumas formigas, barba estranha aparada de forma irregular por seu irmão mais novo quando ele estava na idade avançada. Como posso ajudá-lo, senhor? Enquanto Evan avaliava o homem de uma forma estranha, o homem se mudou dele e perguntou educadamente: como você pode fazer isso com seu próprio mestre? Evan disse distraidamente enquanto ainda estava imerso em seus pensamentos estranhos. Mestre? Que mestre? O homem disse com uma voz perplexa depois de ouvir Evan. Evan saiu de seus pensamentos depois de ouvir a voz perplexa do homem e viu que ele estava olhando para ele de forma estranha. Só agora Evan viu que ele falou o que pensou. Tosse alta asterisco. Evan tossiu para mudar de assunto e disse: nada, eu só estava perguntando, eu quero vender coisas diferentes, então para onde devo ir? Embora o homem inocente de aparência pense que Evan estava olhando para ele de forma estranha, ele ainda assentiu e disse: você pode me dizer o que quer vender? Ao ouvir o homem, Evan ficou um pouco hesitante por causa do rosto suspeito do homem, mas como ele percebeu que aquele homem era apenas um humano normal, ele tinha certeza de que esse homem não seria capaz de fazer nada com ele. Evan contou tudo o que queria vender. Depois de ouvir o que Evan queria vender, o homem acenou com a cabeça e disse: tudo bem, por favor, venha comigo, não sei muito sobre esses itens, então, por favor, espere um pouco na sala de esperar, irei informar rapidamente alguém, que virá te atender. Evan acenou com a cabeça e as consequências do homem. Enquanto seguia o homem, Evan descobriu que o homem era bastante educado e parecia se importar com os clientes, era apenas seu rosto que o deixava desconfiado. Eu não deveria julgar as pessoas pela aparência, Evan pensou quando se lembrou de como criou uma imagem estranha do homem só porque seu rosto é bastante estranho. Se o rosto desse cara não fosse assim, tenho certeza de que com seus modos e maneira como ele falava com os clientes ele poderia facilmente ter se tornado um gerente deste lugar. Evan pensou e olhou para o homem com os olhos cheios de pena. Quando o homem viu como Evan estava olhando para ele, fez uma cara estranha e disse enquanto tossia: senhor, embora você seja muito bonito, eu ainda prefiro mulheres. Evan, que estava olhando para o homem com os olhos cheios de pena, quase caiu no chão, olhou para o homem com os olhos bem abertos e perguntou: do que diabos você está falando? O jeito que você está me olhando, com seus olhos cheios de carinho, sou muito bem esse olhar, a maioria dos clientes que me atendem aqui dão o mesmo olhar cheio de carinho. O que posso fazer? Eu sei que nasci com isso, rosto que atrai todos que olham para mim, mas não posso deixar que você me tenha, já que prefiro mulheres. O homem disse com um sorriso de desculpas, como se estivesse confrontando Evan por ter sido rejeitado por ele. Essa cara ficou senil. Evan ficou sem palavras depois de ouvir o que o homem disse. Estou olhando para ele com olhos cheios de pena e esse maluco dizendo não olhe para ele com olhos cheios de carinho. Quanto mais Evan olhou para o sorriso de desculpas do homem, quanto maior sua pressão arterial subia. Evan sacou sua espada de aço inferior e disse: bastardo maluco, se você disser mais alguma coisa, juro que mato. Quando o homem viu Evan sacando sua espada, ele ficou assustado. Ele rapidamente recuou e acenou com a cabeça enquanto olhava para Evan com uma expressão injustiçada. Quando Evan viu a expressão injustiçada no rosto estranho do homem, ele fez o possível para não decapitá-lo ali mesmo. Basta ir até a sala de espera e trazer a pessoa que irá operar as coisas que quero vender, Evan disse enquanto respirava fundo para se rir. O homem acenou com a cabeça obedientemente e começou a caminhar em direção à sala de esperança. Nia caiu atingido com muita força, pensava o homem enquanto liderava o caminho.
Eu deveria me desculpar com ele e entender mais tarde, não quero que ele cometa suicídio porque eu o rejeitei. Evan estava se arrependendo de sua decisão de mostrar pena desse bastardo, mas como ele pode saber que esse homem inocente de aparências suspeitas terá uma mente distorcida? Juro que não vou olhar para ninguém com pena, quem sabe quando vou me deparar com outro lunático? Evan jurou e prometeu a si mesmo nunca olhar para outro humano com pena. Por favor, espere aqui um pouco, alguém virá ajudá-lo em breve, o homem disse a Evan em um tom estranho depois que eles chegaram à sala de espera. Evan entrou na sala e sentou-se no sofá de aparência cara, o homem não entrou na sala e disse, vou mandar alguém rapidamente, depois de dizer isso o homem fechou a porta e saiu. Evan suspirou de rompimento quando o lunático o deixou sozinho, mas de repente a porta se abriu um pouco e ele ouviu a voz do homem, eu sei que é difícil superar uma isolada, mas tenho certeza que com seu lindo rosto você conseguirá encontrar alguém melhor do que a União Europeia. Evan quase tossiu 2 litros de sangue quando pegou o que o homem disse, juro que se esse cara aparecer diante de mim eu vou matá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 42 Ganhando uma fortuna. 5 minutos depois que o lunático saiu, a porta da sala de espera se abriu novamente e um homem entrou na sala. O homem usava um terno preto elegante e parecia ter 30 e poucos anos e Evan estava feliz por seu rosto não parecer o de alguém que vendeu seu setor. Olá, obrigado por esperar, sou Ron, o homem foi apresentado enquanto estendia a mão para um aperto de mão. Eu sou Evan. Evan abriu sua mão e acenou com a cabeça. Dylan me disse que você quer vender alguns equipamentos, núcleos e o corpo do ogro negro, Ron disse e enviou-se na frente de Evan. Sim, Evan disse e tirou 3 núcleos de Henki, um anel de armazenamento que ele recebeu de David, cristal de barreira e o dispositivo preto que os bandidos usavam junto com essas coisas. Evan também tirou uma espada e armadura de Henki que ele encontrou no anel de armazenamento de David. Você tem algumas coisas interessantes, Ron disse quando viu a barreira de cristal e o dispositivo preto. Ron pegou o cristal da barreira e o inspecionou de perto, depois de verificá-lo por 1 minuto, ele largou o cristal da barreira e pegou o dispositivo preto enquanto dizia. Vendo que você tem cristal de barreira e dispositivo de interferência, você deve ter essas coisas de bandidos, já que eles usam essas 2 coisas para atacar pessoas em áreas selvagens, Ron disse enquanto olhava para o dispositivo preto. Evan não disse nada depois de ouvir Ron e apenas olhou para ele imaginando o que ele lhe ofereceria por essas coisas. Embora essas coisas estejam em boas condições, seu modelo é bastante antigo, existem melhores cristais de barreira e dispositivos de interferência disponíveis no mercado, Ron disse após verificar o cristal de barreira e o dispositivo preto. Não faça rodeios e apenas me diga se posso me tornar um jovem mestre rico ou não. Evan falou dentro de sua mente depois de ouvir Ron. Posso oferecer parcelas de 1000 créditos para cristal de barreira e 100.000 créditos para dispositivo de interferência, Ron disse calmamente enquanto olhava para Evan. A expressão facial de Evan não mudou depois de ouvir Ron, mas seu coração batia furiosamente logo depois de ouvir o quanto ele ganharia. Posso finalmente dizer adeus ao macarrão agora, este jovem mestre só comerá carne caros dias. Você pode me dizer quanto custa um novo cristal de barreira e um dispositivo de interferência? Evan disse sem demonstrar sua felicidade. O modelo desses dispositivos é bastante antigo, então essas coisas não custam muito. Um novo cristal de barreira custa cerca de 3.000 créditos e um dispositivo de interferência custa cerca de 150.000 créditos, Ron disse honestamente, sem esconder nada. Não custa muito, o senso de dinheiro desse cara é completamente distorcido, Evan pensou quando comprou o preço dos novos dispositivos. Depois de ouvir Ron, Evan ficou satisfeito com o preço que Ron estava dando a ele, então assentiu. Quando Evan aceitou o preço, Ron olhou para outras coisas e disse, para esses núcleos de classificação posso lhe dar 10.000 créditos cada, 40.000 para anel de armazenamento, 12.000 para esta armadura e 8.000 para a espada, então serão 190.000 créditos. Evan engoliu em seco logo depois de ouvir quanto dinheiro estava recebendo.
Você não disse que também tem o corpo de um ogro negro? Ron perguntou a Evan, já que o corpo de um ogro negro é bastante raro. Evan assentiu e bateu o pé no chão. De repente, Ron viu o corpo de um ogro negro começar a emergir do chão. Que habilidade legal, você pode armazenar corpos de monstros dentro do chão, Ron disse quando viu como um corpo emergiu de repente do chão. Evan não disse nada e apenas esperou para saber quanto receberá por este corpo. Ron inspecionou o corpo do ogro negro e ficou satisfeito ao descobrir que o corpo estava em excelentes condições porque Evan o matou de forma limpa, destruindo seu cérebro com uma bala sombria. A condição do corpo é excelente, posso oferecer 30.000 créditos por este corpo, Ron disse após verificar o corpo. Evan ficou mais do que feliz em vender o ogro negro por 30.000 créditos, então assentiu. Tudo bem, espere um momento, Ron disse e calculou a soma inteira. Depois de 1 minuto, Evan saiu da sala de espera enquanto olhava para seu telefone, que mostrava o saldo de seu banco. Finalmente posso dizer adeus a ser pobre, Evan disse e em vez de sair da praça da cidade, foi para o 6º andar da praça. Professora Helena disse para não entrar na masmorra por algum tempo, mas preciso de núcleos para melhorar meu poder, mal posso esperar até que a situação com as masmorras seja resolvida, Evan pensou e chegou ao 6º andar da academia. Como Evan não pode ir à masmorra para coletar núcleos, ele decidiu caçar monstros na selva, mas ele precisa de algo para viajar mais rápido na selva, e foi por isso que ele veio para o 6º andar da praça. Evan veio até a recepção no 6º andar e disse, quero uma prancha hoverboard Serrenque. A recepcionista assentiu e bateu na mesa à sua frente e uma tela holográfica apareceu diante de Evan mostrando-lhe diferentes tipos de hoverboards. Estes são os designs que estão disponíveis nos hoverboards de classificação C, escolha um, disse a recepcionista a Evan depois de mostrar-lhe a tela holográfica. Evan não se importou muito com o design e escolheu uma prancha azul marinho, logo um membro da equipe trouxe a borda do aspirador que Evan selecionou. Evan verificou a prancha e acenou com a cabeça satisfeito. Quanto é este? Serão 180.000 créditos. Embora o coração de Evan tenha sangrado quando ele ouviu o preço, ele ainda comprou a prancha porque usará essa coisa por muito tempo. Agora que tenho uma prancha flutuante, posso facilmente me mover mais rápido na selva e procurar monstros, Evan murmurou para si mesmo depois de deixar a praça da cidade. Fim do capítulo. Capítulo 43 Saindo da cidade. Como amanhã é domingo e não preciso assistir a nenhuma aula, devo partir para o deserto agora para poder caçar hoje e amanhã, Evan pensou depois de sair da praça da cidade. Como Evan decidiu caçar os monstros no deserto, ele não esperou e pegou um táxi e foi em direção à entrada da cidade. Ele já tem tudo o que precisa no deserto desde que terminou recentemente sua missão. Evan não usou sua prancha na cidade porque nunca usou uma prancha antes e tinha certeza de que se a usasse na cidade pela primeira vez com certeza iria bater em alguém. Vou praticar com esta prancha no deserto. Depois de chegar ao portão da cidade, Evan saiu do táxi e pagou a conta. Evan foi em direção ao portão da cidade, onde 2 guardas de nível C+ estavam estacionados. Quando Evan chegou perto dos guardas, ele mostrou seu cartão de caçador e saiu da cidade facilmente. Em vez de seguir a rota comercial de qualquer mercador e outras pessoas que viajam na selva, Evan estava planejando ir mais fundo na selva para poder caçar mais monstros. Depois de sair da cidade, Evan pegou sua prancha e subiu nela. Depois de subir na prancha, Evan canalizou um pouco de mana nela e a prancha começou a subir. Quando a prancha atingiu 3 metros de altura do chão, Evan parou de canalizar sua mana na prancha e ela parou de subir. Evan desejou que a prancha avançasse e de repente a prancha avançou como uma bala. Santa Mãe, pare, Evan falou com uma voz assustada quando a prancha avançou a uma velocidade de cerca de 150 km por hora. Quando Evan falou, a prancha parou de repente, e Evan recebeu uma barra invertida por causa da forma abrupta como a prancha parou. Felizmente por causa dos mecanismos de segurança da prancha ele não caiu dela. PUKKK.
Infelizmente, ele ainda cospe seu café da manhã por causa do incidente repentino e sua cabeça estava girando. Droga, é mais difícil do que eu pensei, Evan murmurou enquanto massageava a cabeça. Ele nunca pensou que não seria capaz de controlar a velocidade da prancha. Evan teve que passar 2 horas antes de finalmente conseguir andar de prancha corretamente. Ouvi dizer que as crianças usam essas pranchas flutuantes neste mundo em vez de bicicletas. Essas crianças são algum tipo de lunático, como podem andar em algo tão perigoso? Evan murmurou quando finalmente conseguiu controlar a prancha flutuante. Seu rosto estava pálido e seus cabelos estavam bagunçados depois que ele aprendeu a andar de prancha. Vamos esquecer luz, agora que posso montar esse bad boy corretamente, posso finalmente me aprofundar na selva. Depois de confirmar que estava indo na direção oposta da rota comercial, Evan finalmente partiu para matar alguns monstros e obter núcleos. Como Evan está se aprofundando na selva, há uma chance de ele encontrar monstros acima do rank D, porque a associação apenas limpa a área ao redor da rota comercial. Se Evan fosse muito fundo na região selvagem, não há garantia de que ele conseguiria sair com segurança. É por isso que, embora Evan estivesse indo na direção oposta da rota comercial, ele não planejava ir muito mais fundo na região selvagem. Outra razão pela qual Evan decidiu ir na direção oposta da rota comercial foi que ele teria mais facilidade em encontrar monstros se fosse na direção oposta da rota comercial. Evan viajou por 2 horas em sua prancha e agora estava a cerca de 100 km mais fundo na selva. Durante essas 2 horas, Evan viu alguns monstros de rank I, mas os ignorou porque os núcleos de rank I não podem ajudá-lo muito, então ele não perdeu tempo com eles. De repente, Evan parou sua prancha quando viu 2 ursos de 3 metros de altura à sua frente. Ambos os ursos estavam cobertos de pelo marrom claro e liberavam a aura de classificação D+. Bem, alguns monstros úteis, Evan disse quando viu os ursos, guardou sua prancha em seu anel de armazenamento e foi em direção aos ursos em seu pé. Agora que meu núcleo principal é de rank I+, e meu núcleo monarca é de rank D, eu deveria ser capaz de matar facilmente qualquer monstro que esteja abaixo do rank C, Evan pensou e chegou perto dos ursos. Rugido, rugido. Os 2 ursos rugiram quando viram Evan e, como um touro enfurecido, avançaram em sua direção. Evan também sacou sua espada de aço inferior e atirou em direção a ambos os ursos sem qualquer medo, enquanto avançava em direção aos ursos. Evan usou a habilidade de pressa e apareceu diante de um dos ursos que atacavam como um fantasma. O urso que estava atacando Evan ficou surpreso quando Evan apareceu de repente diante dele, mas antes mesmo que pudesse fazer qualquer coisa, Evan fechou o punho e com um grito de guerra deu um soco no rosto do urso. Evan queria testar sua força física depois que seu núcleo principal avançasse para o rank I+, ele sabia que um caçador normal de rank I+, nunca seria capaz de prejudicar este urso apenas com sua força física. Evan sabia que seu corpo é muito mais forte do que qualquer caçador de nível D+, por causa de seu núcleo monarca, mas ele queria saber se ele poderia lutar contra esse urso de nível D+, apenas com sua força física, que é famoso por sua força física. Evan usou mana para aumentar a força de seu soco e como um foguete, seu soco acertou o rosto do urso. Estrondo, rugido. Uma pequena explosão aconteceu quando o soco de Evan acertou o rosto do urso. O urso rugiu de dor quando o soco de Evan atingiu seu rosto. O impulso que o urso criou enquanto corria em direção a Evan desapareceu completamente e ele deu 3 passos para trás enquanto rugia de dor. O nariz do urso estava quebrado e seu rosto estava tingido de vermelho por causa do sangue que saía de seu nariz. Hahaha, Evan caiu na gargalhada ao ver o resultado de seu soco porque tinha certeza de que mesmo um caçador rank C não conseguiria parar esse urso com apenas um soco. O segundo urso também parou de correr e olhou para Evan com os olhos bem abertos, como se estivesse olhando para um monstruoso. Agora, não me olhe assim porque estou apenas começando, Evan disse ao urso com um largo sorriso ao ver o rosto chocado do urso.
Quando o urso viu o sorriso de Evan, um arrepio percorreu sua espinha e ele finalmente descobriu que o humano à sua frente não era alguém com quem ele pudesse mexer. Fim do capítulo. Capítulo 44 Lutando contra o monstro Renki C, parte 1. Baque. Com um som alto, um urso pardo de 3 metros de altura caiu no chão imóvel. Houve muitos acidentes no corpo do urso, mas o mais notável foi o ferimento na cabeça. Havia um buraco na cabeça do urso, como se uma bala tivesse perfurado todo o caminho até o cérebro e antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele já estava morto. Achei que seria capaz de matar este urso apenas com minha força física, Evan disse enquanto examinava para o corpo do urso morto. Evan se virou e viu outro urso que também estava deitado imóvel no chão, mas ao contrário do urso anterior, houve muitos ferimentos de espada no corpo deste urso. No início, Evan tentou matar os 2 ursos apenas usando sua força física e com eles como um bárbaro, mas como havia 2 ursos ele não foi capaz de lutar contra eles. Por fim, Evan decidiu matar um urso com sua espada e lutar contra o segundo urso apenas com força física. Depois de matar um urso com a espada, Evan mais uma vez perdeu com o punho nu e surpreendentemente ele foi capaz de lutar contra o urso em terreno plano, embora fosse um urso de nível D+, que era ainda mais forte do que alguns caçadores de nível C quando se tratava de força física. Evan também ficou surpreso quando descobriu o quanto sua força física aumentou por causa de seu núcleo monarca, mas mesmo sendo capaz de lutar contra o urso com sua força física e ser capaz de escapar de seu ataque por causa de sua alta agilidade, ele ainda não foi capaz de ferir fatalmente o urso apenas com sua força física. A vitalidade do urso era bastante alta, então embora ele tenha sofrido danos enquanto lutava contra Evan, não foi o suficiente para matá-lo. No final, Evan usou uma bala sombria e matou o urso com ela. Como seu núcleo principal avançou para o nível I+, o poder de sua bala sombria também aumentou bastante e ele até usou bastante mana para criar aquela bala, então ele foi capaz de acertar o urso com um único tiro. Talvez depois que meu núcleo monarca avançou para o posto C eu serei capaz de destruir a cabeça desse tipo de monstro com apenas um único soco, Evan disse em voz alta quando se lembrou de como em alguns romances que leu em vidas passadas, as pessoas podem destruir o corpo inteiro de monstros com apenas um soco. Droga! Eu realmente quero transformar os corpos dos monstros em pasta de carne com apenas um soco, Evan específico e começou a procurar por núcleos. Para a sorte de Evan, ele encontrou um núcleo de classificação D+ do urso que ele matou usando uma bala sombria. Depois de pegar os núcleos, Evan não saiu em busca de monstros, em vez disso usou o corpo do urso como isca e derramou seu sangue por toda a área. Depois de derramar o sangue dos ursos, Evan subiu em uma árvore e esperou que os monstros vissem aqui depois de sentir o cheiro do sangue. Logo o cheiro de sangue se manteve por toda a área e Evan esperou que os monstros se aproximassem de sua localização depois de sentir o cheiro do sangue. Asterisco 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 asterisco. Swish. Evan balançou a espada e a cabeça de um monstruoso parecido com um cavalo caiu no chão. Depois de matar o monstro, Evan rapidamente encontrou o núcleo. TCH, Evan estalou a língua insólida quando não encontrou nenhum núcleo do monstruoso tipo cavalo. Depois de ver que não havia núcleo, Evan caminhou novamente em direção à árvore e subiu nela. Evan olhou ao redor e agora junto com os corpos de 2 ursos, havia mais 15 corpos de monstros de rank D e D+. Já se passaram 3 horas desde que Evan matou os ursos e nessas 3 horas cerca de 15 monstros chegaram perto do local onde ele os esperava. Depois de matar aqueles 15 monstros, Evan recebeu 3 núcleos de rank D e 2 núcleos de rank D+. Como? De repente, Evan pegou o uivo de um lobo e um sorriso predatório apareceu em seu rosto. Outro está chegando, Evan disse enquanto esperava acima da árvore. Logo Evan viu um lobo vindo em direção a muitos cadáveres enquanto babava como uma fera faminta. Logo o lobo chegou perto do corpo de um monstruoso parecido com um macaco e começou a mastigá-lo.
O lobo tinha 2 metros de altura e estava coberto de pelo preto escuro, e quando Evan viu o lobo, ele instintivamente sentiu o poder das sombras perto dele, o que significa que o lobo era um monstro do tipo sombra. Bom, meu núcleo principal avançará ainda mais rápido se eu absorver o poder de um núcleo sombrio. Evan disse e estava a descer da árvore para matar o lobo quando viu mais 2 lobos saindo dos arbustos e foi em direção aos corpos dos monstros para comê-los. Evan ficou mais do que feliz quando viu mais 2 lobos das sombras, mas antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, Evan sentiu outra presença se aproximando de sua localização. De repente, outro lobo parecido com os 3 lobos anteriores veio dos arbustos. A única diferença era que esse lobo tinha 3 metros de altura e sua aura era mais forte que a dos 3 lobos anteriores. Quando Evan viu esse lobo, ele parou de descer da árvore e seus olhos se arregalaram. Monstro Renki-se, Evan murmurou em voz baixa e engoliu sua saliva. Como diabos isso veio aqui? Ainda estou na zona externa do deserto, onde você não encontra monstros de classificação C. Evan amaldiçoou sua sorte quando viu o monstro de classificação C. Evan não tinha certeza sobre matar um monstro de Rank C porque assim como os humanos obtêm uma classe depois de atingir o Rank C, as habilidades dos monstros também aumentam quando atingem o Rank C. Evan tinha certeza de que ele era fisicamente mais forte do que esse lobo Rank C, mas ainda não tinha certeza de derrotar esse lobo porque o Rank C é completamente diferente de todos os ranks anteriores. Eu não deveria correr o risco e simplesmente sair daqui, Evan pensou quando viu o lobo porque não havia razão para arriscar sua vida. Evan só precisa esperar um pouco e ele poderá matar facilmente esse tipo de monstro. Assim que Evan pensou em recuar, o lobo Rank C que acabou de chegar olhou para a árvore que ele estava se escondendo e lentamente começou a se mover em direção a ele. Bem, foda-se, Evan praguejou quando viu que o lobo estava vindo em sua direção. Fim do capítulo. Capítulo 45 Lutando contra o monstro Rank C, parte 2. Não me diga que esse cara me notou, Evan enquanto pensava para o lobo Rank C de 3 metros de altura que vinha em sua direção. Mas o lobo parou quando estava a 20 metros de distância da árvore em que Evan estava escondido, mas antes mesmo que Evan pudesse suspirar de freio, ele viu o lobo abrir bem a boca e atirar uma bola de energia escura em direção à árvore que ele o estava escondendo. Droga! Meu tipo de merda! Evan amaldiçoou sua sorte que já alcançou o posto C e pulou da árvore. Estrondo. A bola de energia explodiu após atingir a árvore e com uma forte explosão, a árvore alta caiu no chão. Bateu. Um som alto foi ouvido na área ao redor quando uma árvore caiu no chão, mas o lobo Rank C ignorou tudo e olhou para Evan, que simplesmente pulou da árvore. Uivo. O lobo Rank C uivou e como se fosse algum tipo de ordem, os 3 lobos das sombras que vieram antes pararam de mastigar os cadáveres dos monstros e foram a caminhar em direção a Evan. Evan estreitou os olhos quando viu que o lobo Rank C não o atacou imediatamente, em vez disso tentou que outros lobos Rank D mais o atacassem. O rosto de Evan ficou feio quando ele viu que o lobo não foi atacado imediatamente porque isso significa que esse lobo era muito inteligente. Esse filho da puta está testando minha força enviando suas asseclas primeiro, Evan pensou quando viu os 3 lobos das sombras que o cercavam. Evan ficou mais sério quando viu o que o lobo estava fazendo e seu estado de alerta aumentou para o próximo nível. Evan não estava preocupado com os lobos Rank D mais porque ele pode matá-los facilmente sem nenhum problema, mas por alguma razão, esse lobo Rank C estava dando a Evan uma sensação muito perigosa. Vamos cuidar dessas batatas fritas primeiro, Evan respirou fundo e sacou sua espada de aço inferior. Como? O lobo Rank C uivou quando viu Evan sacando sua espada e todos os 3 lobos Rank D mais seguiram em direção a Evan ao mesmo tempo. Depressa, Evan disse como um fantasma apareceu diante do lobo que vinha do seu lado direito. Swish! Como a agilidade de Evan era rápida demais para um lobo Rank D+, ele não foi capaz de reagir e com um golpe horizontal Evan cortou o corpo do lobo ao meio.
Depois de matar o lobo, Evan nem esperou um segundo e atacar outro lobo Henki-D+. Evan sabia que tinha que tirar vantagem de seu ataque surpresa, já que até o lobo Henki-C ficou chocado ao ver a agilidade de Evan. Mas não era um monstro de classificação C à toa, assim como Evan apareceu diante de outro lobo de classificação D+, os olhos do lobo de classificação C ficaram pretos como breu, V, I, L, B. Os pelos do corpo de Evan se arrepiaram e sem hesitar, ele parou seu ataque ao lobo e pulou para o lado. Assim que Evan pulou para o lado, a sombra do lobo Henki-D+ tremeu um pouco e dezenas de agulhas de 5 centímetros de comprimento voaram no local onde Evan estava parado há pouco. Mesmo antes de Evan conseguir recuperar o equilíbrio depois de pular para o lado, o terceiro lobo Henki-D+ abriu a boca e atirou uma bola de energia escura em sua direção, que caiu a apenas 1 metro de distância dele. Estrondo. Merda, Evan amaldiçoou quando a bola de energia explodiu perto dele e seu corpo foi destruído por causa da explosão. O corpo de Evan caiu a 4 metros de distância e rolou no chão antes de parar. Mesmo antes de Evan conseguir se levantar, o lobo Henki-C atirou outra bola de energia em sua direção e ela caiu bem na frente de seu rosto. Estrondo. Uma nuvem de poeira subiu e o monstro Henki-C olhou para o local onde Evan estava com uma expressão orgulhosa. Mas de repente o lobo Henki-C sentiu algo e olhou para o lobo Henki-D+, que atirou a bola de energia mais cedo e viu uma sombra escura se materializar atrás dele e se transformar em Evan. Swish! Evan cortou com sua espada e o corpo do lobo Henki-D+ foi cortado ao meio como o primeiro. Depois de matar o lobo, Evan olhou para o lobo Henki-C, a maioria das roupas de Evan estava rasgada e havia muitas feridas em seu corpo que sangravam. Isso era perigoso. Se eu não tivesse usado a habilidade de caminhar nas sombras a tempo, eu poderia ter morrido lá. Um arrepio percorreu a espinha de Evan só de pensar no ataque anterior que ele enfrentou. O lobo Henki-C também estava olhando para Evan com uma cara chocada porque não entendia que tipo de truque Evan usou para sobreviver ao ataque anterior. Evan apontou o dedo para o último lobo de nível D+, e disparou uma bala sombria em direção ao lobo como um foguete. Antes mesmo que o lobo de nível D+ pudesse reagir, a bala perfurou a cabeça do lobo e destruiu seu cérebro. Agora não haverá ninguém que nos perturbe, Evan disse ao lobo Henki-C depois de matar o último lobo Henki-D+. Depois de ver como Evan matou seus 3 lacaios sem muitos problemas, o lobo Henki-C sabia que Evan não seria um oponente fácil. Mas o lobo Henki-C ainda estava confiante de que seria capaz de cuidar de Evan porque, embora Evan tivesse evitado o ataque anterior, ele ainda estava gravemente ferido e não seria capaz de lutar contra ele com toda a sua capacidade. Desde o início, desde que o lobo veio aqui e viu tantos cadáveres de monstros, sabia que a pessoa que os matou era forte. É por isso que depois de encontrar Evan, em vez de atacá-lo diretamente, o lobo primeiro enviou seus 3 asseclas para testar a força de Evan e exauri-lo ao máximo possível antes que pudesse cuidar dele facilmente. E agora, embora os seus 3 asseclas estivessem mortos, ainda conseguiu o que queria. Evan estava olhando para o lobo com uma cara séria porque sabia que esse lobo é um bastardo astuto e se ele baixar a guarda há uma grande chance de ele morrer aqui. Fim do capítulo. Capítulo 46, Energia Sombria e um título, parte 1. Evan mais uma vez usou sua habilidade de pressa e disparou em direção ao lobo Henki-C que estava parado a apenas 30 metros de distância na frente dele. Swish! Com o aumento da habilidade de influência e sua já alta agilidade, ele chegou diante do lobo em um piscar de olhos e cortou o pescoço do lobo com sua espada de aço inferior que estava coberta de mana azul claro. Embora o lobo já tenha visto que Evan era rápido, ainda ficou surpreso quando Evan apareceu de repente diante dele. Mas como já sabia que a agilidade de Evan era muito rápida, estava preparado para o ataque de Evan. Assim que a espada de Evan estava prestes a entrar em contato com seu pescoço, uma folha fina, mas completamente preta, semelhante a um espelho, se materializou diante do pescoço do lobo.
Quando a espada de aço inferior de Evan colidiu contra o lençol fino, seus olhos se arregalaram porque mesmo com sua força anormal e espada de aço inferior ele não foi capaz de cortar aquele lençol preto. Uivo! Quando o ataque de Evan falhou, o lobo uivou e o lençol que se formou na frente do lobo tremeu um pouco. Quando Evan viu o lençol tremendo, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram e ele se lembrou do que aconteceu quando atacou o lobo Henk-D mais cedo. Evan rapidamente removeu sua espada e saltou para trás do lobo Henk-C. Assim como Evan saltou para trás coleções de pequenos tiros pretos básicos em direção a ele do lençol que se materializou na frente do lobo Henk-C. Andar nas sombras, sem perder tempo depois de pular para trás, Evan usou o andar nas sombras e se transformou em uma sombra e desapareceu do local. Evan conseguiu em forma de sombra e apareceu atrás do lobo Henk-C enquanto apontava um dedo para ele. Como Evan estava atrás do lobo, ele obviamente olhou em um determinado lugar disparando sua bala sombria. O lobo Henk-C sentiu um arrepio, percorreu sua espinha e sem hesitação mudou de posição sem sequer olhar para trás de onde Evan estava atacando. Por causa de sua ocorrência rápida, o lobo conseguiu escapar da bala que Evan atirou nele por trás. TSK, Evan estalou a língua quando viu o lobo se esquivar de sua bala. Uivo! Depois de se esquivar da bala, o lobo uivou alto e Evan notou um leve tremor em seu uivo, como se tivesse sido abalado pelo ataque anterior de Evan. Mas Evan não teve tempo para pensar sobre isso porque assim que o lobo uivou, uma aura negra apareceu ao seu redor e Evan sentiu o lobo se tornar mais poderoso depois que a aura negra apareceu ao seu redor. Swish! De repente, os olhos de Evan se arregalaram quando o lobo desapareceu repentinamente de seu lugar. Evan rapidamente se virou e colocou a espada diante do rosto. Ameijoa! Assim que Evan trouxe a espada diante de seu rosto, uma garra negra apareceu e colidiu contra sua espada. Uma voz dolorosa saiu da boca de Evan quando ele bloqueou a garra do lobo com sua espada, os braços de Evan tremeram e ele deu 5 passos para trás por causa do impacto. Evan sentiu seus braços ficarem dormentes, mas antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa, o lobo mais uma vez apareceu diante dele e mais uma vez cortou seu pescoço. Droga, Evan não pode deixar de xingar porque não foi capaz de acompanhar a agilidade do lobo depois que a aura negra apareceu ao seu redor. Embora Evan estivesse usando a habilidade de pressa, ele ainda estava tendo dificuldade em lutar contra o lobo. Evan mais uma vez usou sua espada para bloquear o ataque do lobo. Clã! Todo o corpo de Evan tremeu mais uma vez, mas ele cerrou os dentes e antes que o lobo pudesse recuperar o equilíbrio, ele atirou uma bala sombria no lobo. O lobo foi pego de surpresa, mas ainda assim reagiu rapidamente e tentou mover o corpo para o lado. O lobo conseguiu mover o rosto para o lado, mas como estava tão perto de Evan, a bala ainda atingiu o ombro direito do lobo. Puxe! A bala perfurou a aura negra do lobo e penetrou mais fundo em seu pelo. Foi a primeira vez que o sangue do lobo foi derramado, mas em vez de se sentir encantador, o rosto de Evan ficou feio porque ele pode ver que o lobo ignorou completamente o ferimento que recebeu e estava olhando para ele com olhos ameaçadores que de repente ficaram pretos. Quando Evan viu isso, ele cerrou o punho e deu um soco na cara do lobo. Surpreendentemente, o lobo não fez nada e deixou o soco acertá-lo. Estrondo! Como Evan usou mana para aumentar a força de seu soco, o lobo foi atingido a 10 metros de distância dele. Mas mesmo antes de Evan poder comemorar que de alguma forma evitou o ataque do lobo, seu corpo congelou no mesmo lugar e não importa o quanto ele tentasse, seu corpo se recusava a se mover. O que diabos está acontecendo? Evan gritou em sua mente quando seu corpo congelou de repente, ele nem foi capaz de abrir a boca para dizer algo como se tivesse se tornado uma estátua. Embora Evan não possa ver, já que não consegue mover seu corpo, havia muitas correntes pretas ao redor do corpo de Evan que o prendiam no mesmo lugar. Evan nem sabia quando essas correntes prendiam seu corpo e por que ele não conseguia nem abrir a boca. O lobo que foi jogado para trás por causa do soco anterior de Evan levantou-se e olhou para Evan com seus olhos ameaçadores que ainda eram pretos em vez de amarelos.
O nariz do lobo foi quebrado por causa do soco anterior de Evan e sangue preto estava saindo dele, mas apenas pela expressão do lobo, Evan pode ver que ele não estava incomodado com o nariz quebrado e estava olhando para ele com um sorriso de escárnio, seu rosto. Depois de se levantar, o lobo começou a caminhar lentamente em direção a Evan, que ainda tentava mover seu corpo, mas falhou miseravelmente. Mova-se, droga, Evan gritou em sua mente e tentou usar o andar nas sombras, mas ficou chocado quando até mesmo a habilidade de andar nas sombras não funcionou. O lobo lentamente se aprofundou na distância entre ele e Evan e não parecia nem um pouco preocupado. Evan apenas testemunhou impotente o lobo diminuir a distância entre eles e não importa o que ele fez, ele não era capaz de se libertar. Você vai morrer aqui, Evan pensou enquanto ainda tentava se libertar. O lobo alcançou Evan e clamou sua garra para cortar o pescoço de Evan. Quando Evan viu o lobo levantando sua garra para matá-lo, seu coração começou a bater mais rápido. De jeito nenhum eu vou morrer aqui. Assim que o coração de Evan começou a bater mais rápido, seu núcleo monarca também começou a girar cada vez mais rápido. Minha vida mudou recentemente, não vou morrer aqui de jeito nenhum, há muitas coisas que eu queria fazer. De repente, seu núcleo monarca liberou uma quantidade muito pequena de energia negra. Assim que seu núcleo monarca liberou uma pequena quantidade de energia negra, o lobo cortou sua garra no pescoço de Evan. Swish! Baque! A garra do lobo desceu e com um baque surdo um corpo sem cabeça caiu no chão sem vida. Fim do capítulo. Capítulo 47 Shadow Energy título, parte 2. Assim como o lobo cortou suas garras em Evan, que estava congelado em seu lugar, seu núcleo monarca liberou uma quantidade muito pequena de energia negra que era muito semelhante à energia que está misturada em sua mana. Assim que seu núcleo monarca liberou aquela energia escura, todo o corpo de Evan tremeu e a mana em seu corpo tornou-se caótica. Os olhos de Evan brilharam em uma cor preta ameaçadora e ele sentiu o tempo desacelerar ao seu redor. Ele viu a garra do lobo vindo em direção ao seu pescoço em câmera lenta. Enquanto a garra do lobo vinha em sua direção em câmera lenta, Evan tentou mover seu corpo, e conseguiu se mover sem nenhum problema. Evan chegou ao lado do lobo que ainda estava cortando sua garra onde Evan estava congelado, era como se o lobo não tivesse percebido que Evan se levou de sua localização. Na realidade, não foi que o tempo tenha desacelerado ou o lobo não tenha percebido que Evan se atrasou de sua localização, foi apenas por causa da energia negra que seu núcleo monarca liberou, seu corpo e mente se envolveram tão rápidos que ele estava vendo tudo em câmera lenta. Nem mesmo um segundo se passou desde o momento em que seu núcleo monarca liberou aquela energia escura. Enquanto o lobo ainda move suas garras em direção à localização anterior de Evan. Evan cortou com sua espada de aço inferior no pescoço do lobo. Quando Evan cortou com sua espada, uma camada completamente escura cobriu sua espada. Swish! Em câmera lenta, Evan explicou quando ele cortou com sua espada até mesmo o espaço ser cortado. Foi apenas por um breve período que o espaço foi cortado e voltou ao normal, mas Evan, que estava naquele estado especial, viu claramente a barreira espacial quebrada. A espada entrou em contato com o pescoço do lobo posto CI, como uma faca quente passando pela manteiga, sua espada cortou a cabeça do lobo. Baque! Assim que Evan cortou a cabeça do lobo, ele voltou ao seu estado normal enquanto observava o corpo do lobo cair imóvel no chão. A cabeça decepada do lobo ainda tinha a mesma expressão em seu rosto, que mostrava enquanto golpeava Evan, até o último momento o lobo não viu que já estava morto. Apenas um segundo se passou desde o momento em que o núcleo monarca de Ethan liberou aquela energia negra e o lobo morreu. De repente Evan caiu no chão e concentrado de dor, sangue começou a sair de seus olhos, nariz e orelha. O que diabos está acontecendo? Evan falou com uma voz cheia de dor porque nunca sentiu uma dor assim antes. Jogue asterisco asterisco. Evan começou a vomitar sangue e sentiu que seus órgãos internos estavam sendo destruídos por alguma coisa. A mana em seu corpo era muito caótica e causava danos internos ao seu corpo.
Tenho que controlar a mana em meu corpo ou morrerei. Evan cerrou os dentes e tentou controlar a mana em seu corpo. Rachadura. HRGH, de repente os ossos de Evan começaram a quebrar e a dor foi tão forte que ele quase desmaiou. Droga, acalme-se já, Evan gritou quando não foi capaz de controlar sua mana caótica. Mas justamente quando Evan sentiu que não seria capaz de controlar sua mana, seu núcleo monarca, que ainda girava em uma velocidade louca, começou a desacelerar e a mana em seu corpo também começou a se acalmar. Em 10 minutos seu núcleo monarca voltou ao normal e a mana caótica de Evan também se acalmou. Evan estava deitado no chão enquanto respirava pesadamente, todo o seu rosto estava coberto de sangue que saía de seus olhos, nariz e boca. Todo o seu corpo estava doendo e ele estava prestes a desmaiar. Não posso mais ficar aqui, mais monstros virão aqui depois de sentir o cheiro de sangue, Evan pensou enquanto tentava se levantar. HRGH, quando ele tentou se levantar ele sentiu como se todo o seu corpo estivesse se despedaçando. O que diabos aconteceu quando aquele lobo me atacou? Evan sentou-se enquanto ainda tentava entender o que aconteceu quando o lobo estava prestes a matá-lo. Tenho que verificar os núcleos rapidamente, embora fosse perigoso, Evan ainda não pode sair sem verificar os núcleos, afinal ele matou 3 monstros das sombras de classificação D+, e um monstro das sombras de classificação C. Se Evan obtivesse um núcleo sombrio de classificação C, ele estava confiante de que avançaria para a classificação D com seu núcleo principal. Evan pegou algumas poções de cura e bebeu, sentiu uma sensação refrescante se espalhando por todo o seu corpo e sua dor diminuiu um pouco. Ainda doeu demais, Evan reclamou enquanto se levantava com dificuldade. Evan primeiro verificou o corpo do lobo Rank C, já que seu corpo estava deitado bem ao lado dele. Pelo menos me dê sua essência por quase me matar, seu bastardo, Evan disse enquanto olhava perto do coração do lobo. De repente, Evan sentiu sua mão tocar algo sólido, ele rapidamente agarrou o objeto e puxou a mão. Quando Evan puxou a mão, ele estava segurando um núcleo preto que era pelo menos 2 vezes maior que um núcleo de classificação D+. Pelo menos não sofri à toa, Evan disse ao ver o núcleo. Evan guardou o núcleo de Rank C e revistou o corpo de 3 lobos de Rank D+. Felizmente, Evan conseguiu um núcleo de classificação D+, daqueles 3 lobos. Com todos os núcleos que coletei, devo ser capaz de empurrar meu núcleo principal para o Rank D, Evan murmurou para si mesmo depois de guardar o núcleo em seu anel de armazenamento. Evan usou sua habilidade de armazenamento de sombras e guardou o corpo do lobo Rank C nele. Agora eu deveria sair daqui antes que qualquer monstro novo apareça, Evan disse e pegou sua prancha, ele se levantou em sua prancha e foi em direção à entrada da cidade de Astrate. O que aconteceu quando aquele lobo me atacou? Agora que Evan deixou uma área perigosa ele finalmente teve tempo para pensar nas coisas que aconteceram com ele. Evan abriu sua janela de status para ver se havia algo e viu 2 novas notificações diante dele. Você tem uma unidade de energia sombria. Você adquiriu um novo título, The Rule Breaker. Fim do capítulo. Capítulo 48, A Torre da Ascensão. Evan abriu sua janela de status para ver se havia algo e viu 2 novas notificações antes de dele. Você tem uma unidade de energia sombria. Você adquiriu um novo título, The Rule Breaker. Energia sombria. Libra e cerquilha *** circunflexo. Rule Breaker, você é a primeira pessoa que adquiriu um nível de energia superior sem atingir cerquilha @libra e é por isso que você recebeu o título de Rule Breaker. O título tem os seguintes efeitos. Você pode entrar na torre de ascensão após atingir o rank A. Evan apenas olhou para sua janela de status com os olhos bem abertos e não pôde deixar de dizer, o que diabos é isso? Depois de ver sua janela de status, Evan não entendeu nada. Evan respirou fundo para alegria o coração batendo e mais uma vez olhou para sua janela de status. Energia sombria, Libra e cerquilha ** circunflexo. Por que existem esses símbolos estranhos em vez de informações?
Evan murmurou quando viu os símbolos estranhos em vez de informações. Uma energia de nível superior. Evan olhou para os detalhes de seu título, onde mostrou que ele obteve esse título porque adquiriu uma energia de nível superior sem atingir um certo nível de poder. Evan tinha certeza de que não era capaz de ver os detalhes da energia sombria porque estava muito fraco no momento. Devo ter conseguido este título por causa da energia sombria, Evan disse e olhou para os efeitos do título, que estava mostrando apenas um efeito atualmente e havia um ponto de interrogação ali, o que significa que mais efeitos do título serão desbloqueados no futuro, quando ele se tornar mais poderoso. Torre da Ascensão, era a única coisa que Evan tinha informação e ele estava realmente feliz com o fato de poder entrar na Torre da Ascensão depois de alcançar o posto A. De acordo com os registros que Evan leu na biblioteca da academia, a Torre da Ascensão é um tipo diferente de masmorra onde as pessoas só podem entrar após atingirem o posto S. O nível mais alto que uma pessoa pode alcançar no mundo Aurora é o posto S e para ultrapassar o limite do posto S você tem que entrar na Torre da Ascensão. Se você passar com sucesso pela Torre de Ascensão, você será capaz de ultrapassar o posto S e alcançará um mundo superior ao mundo de Aurora. De acordo com os registros, seu núcleo também evoluirá quando você ultrapassar o limite do Rank S e há uma chance muito baixa de até mesmo sua raça mudar depois que você ultrapassar o limite do Rank S. Evan foi animado com este título porque ele pode entrar na Torre da Ascensão mesmo sem atingir o posto S. Evan tem certeza de que tem potencial para alcançar a classificação S com a ajuda de seu núcleo monarca, mas o problema é que ele terá que obter muitos núcleos de classificação S para avançar seu núcleo monarca e seu núcleo principal para a classificação S. Mas existem muito poucas masmorras de Rank S no mundo de Aurora e a maioria dessas masmorras são controladas por associações de caçadores ou grandes guildas. Se no futuro Evan quiser entrar na masmorra de classificação S, ele terá que trabalhar para uma associação ou ingressar em uma guilda que tenha controle sobre uma masmorra de classificação S. Honestamente, Evan não quer trabalhar para a associação ou ingressar em uma guilda porque há muitas restrições que você deve seguir se ingressar em alguma delas. Evan gosta de agir sozinho e se trabalhar com alguém, há uma grande chance de descobrirem sobre seu núcleo monarca. Mas agora com a ajuda de seu título, Evan não precisa se juntar à associação ou a qualquer guilda porque ele pode entrar na Torre da Ascensão sem atingir o Rank S. Alcançar a classificação A também é bastante difícil porque essas masmorras de classificação A também são controladas por associações de caçadores e guildas, mas ao contrário das masmorras de classificação S, você pode entrar em uma masmorra de classificação A mesmo sem se juntar a elas. Mas se você entrar em uma masmorra controlada por associação ou guilda sem se juntar a eles, você terá que dar 50% de tudo o que conseguiu dentro da masmorra para eles. Mas o que acontecerá se eu entrar na torre sem atingir o Rank S? Depois de passar pela torre eu me tornarei Rank S ou pularei o Rank S e passarei por ele diretamente, Evan murmurou confuso. Mais importante, posso até mesmo limpar a torre de ascensão com o poder do Rank A. Evan tinha muitas perguntas, mas não havia ninguém que pudesse responder sua pergunta, mas Evan tinha a sensação de que ele poderia limpar a torre mesmo sem atingir o Rank S porque junto com seu núcleo principal, ele também tem seu núcleo monarca. Acho que conseguirei passar pela torre se conseguir uma boa classe depois de atingir o Rank C. Nome: Evan. Classificação, I+. Classificação central do monarca, D. Força, I+. Agilidade, I+. Mana, I+. Vigor, I+. Inteligência, I+. Sorte, C. Charme, C+. Energia sombria, 1 unidade. Habilidade, caminhada nas sombras, aceleração, bala sombria. Físico, físico do monarca das sombras. Título: Quebrador de regras. Trabalho: nenhum. Houve 2 mudanças na janela de status de Evan, agora mostrando que ele tem uma unidade de energia sombria e sua seção de título também mostrando o quebrador de regras. Evan ainda não sabe porque ainda há pontos de interrogação em sua seção de título, mas ele sabia que quando se tornaria mais forte, ele saberia eventualmente.
Sério, há tantas coisas que não sei e tenho certeza que levarei muito tempo para descobrir tudo, Evan disse com uma voz cansada e fechou sua janela de status. Eu deveria apenas me concentrar em melhorar minha força, com os núcleos que obtive nesta sessão de caça eu deveria ser capaz de alcançar o rank D com meu núcleo principal. Depois de alcançar a classificação D com meu núcleo principal, posso mais uma vez me concentrar em melhorar a classificação do meu núcleo monarca, Evan disse e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, apenas pensando na possibilidade do que acontecerá quando seu núcleo monarca atingir a classificação C o deixou animado. Fim do capítulo. Capítulo 49 Mutação do núcleo principal. Evan logo voltou para a entrada da cidade de Astrat e rapidamente voltou para a cidade. No início, Evan estava procurando caçar por 2 dias, mas por causa de sua luta anterior contra o lobo Rank C, ele não pode mais caçar na selva. Por causa do uso da energia das sombras, todo o corpo de Evan estava doendo e ele estava até tendo dificuldade em permanecer consciente. Evan sabia que se ele permanecesse no deserto nessas condições, havia uma grande chance de ele morrer ao se deparar com um monstro, então ele voltou para a cidade sem qualquer hesitação. E teve embora ele tenha visto mais cedo, ele estava bem com isso porque com os núcleos que obtiveram depois de caçar hoje ele pode facilmente levar seu núcleo principal para o rank D. Depois de entrar na cidade, Evan rapidamente encontrou um hotel mais próximo da entrada da cidade e foi rapidamente para lá. Depois de chegar ao hotel, Evan reservou um quarto e nem se importou com o preço. Assim que Evan entrou em seu quarto reservado e viu a cama, ele caiu nela como um homem morto. Evan mal conseguiu controlar a consciência depois de usar a energia das sombras. Sua mente estava muito cansada e todo o seu corpo gritava de dor, então assim que ele se deitou na cama macia todas as suas forças desapareceram e ele adormeceu. Por causa do quão exausto o corpo de Evan ficou depois de usar a energia das sombras, ele dormiu por mais de 12 horas e acordou no dia seguinte. Ainda está fazendo, quando no dia seguinte Evan tentou se levantar, descobriu que seu corpo ainda não estava recuperado e ele ainda sentiu dor mesmo enquanto movia o corpo. Droga, usei essa energia por 1 segundo e quase morri ali, Evan murmurou enquanto ia na direção ao banheiro. Evan primeiro tomou um banho demorado porque ainda estava coberto de sangue depois de lutar contra aqueles monstros. Depois de tomar banho, quando Evan saiu do banheiro e analisou seu corpo, descobriu que, embora seu corpo estivesse todo dolorido, ele pode sentir sua força física aumentar um pouco depois de usar a energia das sombras. Na janela de status, não há mudança em minha força e em outros estados, mas posso sentir claramente que meu corpo é mais poderoso do que antes, disse Evan enquanto esfregava o queixo. Parece que meu corpo ficou mais forte depois de usar a energia das sombras. Depois de analisar seu corpo, Evan vestiu roupas casuais e sentou-se na cama. Vamos levar meu núcleo principal para o rank D para que eu possa mais uma vez focar em meu núcleo monarca. Evan tirou todos os núcleos que conseguiram na caçada de ontem e os colocaram na frente dele. 3 núcleos de classificação D, 4 núcleos de classificação D+, e 1 núcleo de classificação C devem ser suficientes, disse Evan enquanto pegava um núcleo de classificação D. Evan começou a refinar os núcleos de classificação D e em apenas 5 minutos refinou todos os 3 núcleos de classificação D. Depois de refinar os núcleos de classificação D, Evan começou a refinar os núcleos de classificação D+. Foi a primeira vez que Evan estava refinando um núcleo de classificação D+, e quando ele começou a refinar o núcleo de classificação D+, ficou surpreso ao ver que a energia dentro do núcleo de classificação D+, era mais de 2 vezes maior que a do núcleo de classificação D. Evan continuou a refinar os núcleos de classificação D+, e seu núcleo principal lenta mas firmemente começou a se aproximar do limite da classificação I+. Levou mais de 20 minutos para Evan refinar todos os núcleos de rank D+, e ele pode sentir que só precisa de um pouco mais de energia para alcançar o rank D com seu núcleo principal. Evan pegou o núcleo de classificação C e começou a refiná-lo.
Há muita energia dentro dele, Evan murmurou enquanto refinava o núcleo de Renki-C. Ele pode sentir que havia pelo menos 4 vezes mais energia do que um Renki-D mais dentro deste núcleo de Renki-C. Depois de 15 minutos, quando Evan refinou cerca de um quarto do núcleo de classificação C, seu núcleo principal de repente parou de absorver mais energia e a mana circundante começou a correr em sua direção. Evan abandonou o núcleo de classificação C e se concentrou em seu núcleo principal, que estava avançando para o nível D. Tudo estava indo bem e seu núcleo absorveu a mana circundante para completar sua evolução. Mas de repente uma gota de água negra que pairava em torno de seu coração, onde seu núcleo monarca estava localizado, moveu-se em direção ao seu núcleo principal. Evan, que estava se concentrando em seu núcleo principal, não sentiu nada a princípio, mas quando a gota de água negra chegou perto de seu núcleo principal, seu coração pulou e ele tentou controlar aquela gota de água negra. Quando Evan tentou controlar a gota de água negra, que na verdade era uma unidade de energia sombria, ela parou perto de seu núcleo principal. Swish! Mas de repente uma forte força de sucção saiu do núcleo principal e absorveu uma unidade de energia sombria. F*K, Evan amaldiçoou quando seu núcleo principal absorveu a energia sombria e antes mesmo que ele pudesse pensar em qualquer outra coisa, a mana do entorno correu em sua direção com ainda mais força. Um pequeno redemoinho de mana se formou acima da cabeça de Evan e seu núcleo principal começou a absorver uma grande quantidade de mana. Embora o tamanho do redemoinho fosse muito menor que o redemoinho que se formou quando seu núcleo monarca avançou para o rank D, ainda era maior do que antes. Não estou sentindo nenhuma dor. Surpreendentemente, Evan não sentiu nenhuma dor. Quando seu núcleo principal absorveu a energia da sombra, ele pensou que iria se quebrar porque é um nível de energia mais alto. Depois de 1 minuto, o redemoinho acima de sua cabeça desapareceu e seu núcleo principal avançou com sucesso para o rank D. Mesmo antes que ele pudesse avaliar a mudança em seu núcleo principal, algumas notificações começaram a aparecer diante dele. Você refinou com sucesso uma unidade de energia sombria com seu núcleo principal. Seu núcleo principal sofreu mutação por causa da energia sombria. Por causa da mutação. Fim do capítulo. Capítulo 50 Mestre, você refinou com sucesso uma unidade de energia sombria com seu núcleo principal. Seu núcleo principal sofreu mutação por causa da energia sombria. Por causa da mutação, quando você absorve um núcleo sombrio usando seu núcleo principal, há 2% de chance de você obter uma das habilidades do monstro de quem o núcleo foi extraído. Estrondo. De repente, uma grande quantidade de energia saiu do núcleo principal de Evan e começou a refinar seu corpo, Evan sentindo sua reserva de mana dobrada e sua força física aumentada para um nível completamente diferente. A dor que Evan sentiu após usar a energia das sombras começou a diminuir e em apenas 1 minuto a dor completamente afastada. Logo seu núcleo principal também parou de liberar energia que estava refinando seu corpo e se estabilizou com sucesso no rank D. Evan se declarou depois que seu núcleo foi estabelecido e obteve seu corpo. Não tenho certeza, mas acho que minha força física aumentou pelo menos 2 vezes, Evan murmurou com uma voz chocada porque ele nunca esperou que seu núcleo principal sofresse uma mutação e sua força física aumentasse 2 vezes. A força física de Evan já foi comparada a um monstruoso rank C, mas agora ele mesmo não sabe o quão poderosa é sua força física. Parece que não terei que esperar muito tempo antes de poder matar monstros com apenas um soco, Evan murmurou enquanto socava o ar à sua frente. Quando Evan deu um soco na frente dele, uma pequena rajada de vento foi criada. Depois de verificar sua condição física, Evan mais uma vez olhou para a notificação que recebeu antes e um grande sorriso apareceu em seu rosto. Eu nunca esperei que meu núcleo principal sofra uma mutação por causa da energia sombria. Quando Evan absorveu núcleos usando seu núcleo monarca, há 3% de chance de ele receber uma habilidade evocada do monstro de quem o núcleo foi extraído. Não há restrição sobre o tipo de núcleo que ele absorve usando seu núcleo monarca, há 3% de chance de ele conseguir uma habilidade.
Mas embora seu núcleo principal tenha sofrido mutação, ele só pode obter a habilidade de absorver um núcleo do tipo sombra e as chances de obter a habilidade também são menores do que seu núcleo monarca. Mesmo que haja apenas 2% de chance de obter uma habilidade, já é mais do que suficiente e posso sentir claramente que meu núcleo principal se tornou mais poderoso do que antes, Evan disse com uma voz satisfeita enquanto verificava seu corpo. Asterisco 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 asterisco. Rugido. Em um mundo escuro, longe do mundo de Aurora, um monstro completamente negro de 50 metros de altura rugiu de dor e caiu imóvel no chão. Havia um grande buraco no estômago do monstro e sangue negro escorria como um rio da ferida. O surpreendente foi que mesmo que o monstro estivesse morto, sua aura era tão forte que mesmo um caçador Rank S não seria capaz de resistir diante dele. De repente outro monstro que tinha 20 metros de altura e parecia um T-Rex se aproximou do corpo do monstro e começou a comê-lo. A aura que o monstro estava liberando era ainda mais aterrorizante que a do monstro morto. De repente, o monstro tipo T-Rex que estava comendo o cadáver do monstro parou de comer e olhou para trás com uma cara cheia de medo e colocou a cabeça no chão como um servo leal. A alguma distância do monstro do tipo T-Rex havia um grande castelo feito de pedras negras. Mesmo que não houvesse sol neste mundo e a área estivesse completamente escura por algum motivo, o castelo negro ainda era visível. No castelo, uma bela figura feminina estava sentada em um trono preto com os olhos fechados. De repente, a fêmea abriu os olhos e seus olhos negros e profundos, tão profundos quanto um abismo, brilharam na cor preta. Estranho, eu senti isso errado. Depois de um momento, um olhar confuso apareceu no belo rosto da mulher e ela se levantou do trono. Quando a mulher se levantou, sua figura foi revelada em plena glória. Ela tinha 1,90 centímetro de altura e longos cabelos negros que combinavam com o longo vestido preto que usava. Tinha sobrancelhas finas, nariz pequeno e lábios pretos que a faziam parecer uma demônio sedutora. Depois de se levantar, os olhos da mulher mais uma vez começaram a brilhar em uma cor preta profunda e ela ficou no mesmo lugar sem se mover. O tempo continuou a passar e a fêmea ficou no mesmo lugar enquanto seus olhos brilhavam na cor preta como se procurasse por algo. Depois de mais de 15 horas os olhos da mulher voltaram ao normal e ela disse enquanto massageava os olhos, devo ter percebido errado, procurei no mundo inteiro mas não encontrei nenhum vestígio de energia sombria. Assim que a mulher disse isso, seu rosto mudou porque ela mais uma vez sentiu alguém usando energia sombria, mas quando tentou descobrir quem estava usando, não conseguiu encontrar nada. Tenho certeza de que era energia sombria, por isso não consigo localizar quem a está usando, disse a mulher e uma carranca profunda apareceu em seu rosto. Mas de repente um olhar chocado apareceu em seu rosto e ela murmurou, só pode haver uma razão pela qual não consegui encontrar a pessoa que usou a energia das sombras, mas isso é impossível. A mulher balançou a cabeça e disse, não há como alguém despertar a energia das sombras em um mundo inferior onde não posso ver por causa das restrições mundiais. Mas seu rosto mudou mais uma vez e ela olhou para uma plataforma de alto nível atrás de seu trono, onde estava sentada anteriormente. Na plataforma alta havia outro trono negro, mas esse trono era pelo menos 2 vezes maior que o trono feminino. Mesmo que não houvesse ninguém sentado naquele trono, estava liberando uma pressão que fez todos se ajoelharem só de olhar para ele. Quando a mulher olhou para o trono, seus olhos começaram a ficar lacrimejantes e ela murmurou, será que o mestre está finalmente prestes a voltar? Fim do capítulo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, Nelson Mandela.